Olá, gente, boa noite. Meu nome é Isadora Pereira e hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem muito especial. O tema dela é Aonde está a Esperança? Eu gostaria de abrir lá em Salmos 121:1 e esse salmo diz: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto de onde me vem o socorro. Eu creio que ultimamente muita gente está fazendo essa pergunta. Com tudo o que tem acontecido, eu tenho visto muitas pessoas perderem a esperança. Eu tenho visto a chama da esperança que há no coração de cada um de nós sendo apagada ultimamente. E hoje eu vou compartilhar com vocês e, de forma prática, tentar ajudar vocês a achar aonde está essa esperança. Vou abrir também lá em Jeremias 29:11. E esse versículo diz: Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar nenhum dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Primeiro ponto que a gente vai entrar é a esperança está no seu ponto de vista. A gente tem que cuidar muito nesse tempo onde o nosso foco está. A gente tem visto muita notícia ruim e a gente tem que cuidar para que essas notícias elas não venham a estar roubando o fogo da esperança em nosso coração. Então, nós temos que cuidar aonde o nosso foco está nos últimos dias. O nosso foco ele tem que estar em Jesus. A Bíblia diz que nós devemos confiar nele. Ali em Jeremias diz que os planos dele é planos de nos gerar esperança, planos de nos fazer prosperar. E eu vejo que ultimamente tudo ao nosso redor tem falado ao contrário. Então nós temos que focar os nossos olhos em Jesus. Então, a esperança, ela está no seu ponto de vista. Se você olha para Jesus, a esperança começará a ser gerada no seu coração. Mas se o seu ponto de vista está naquilo que está no mundo, se o seu ponto de vista está nas notícias, aquilo que está no seu coração começará a ser roubado. Eu não estou falando que você não tem que se informar, que você não tem que saber o que está acontecendo. Eu estou falando que a notícia em exagero, a notícia demais, ela vai começar a realmente cegar o seu coração. O segundo tópico é a esperança está no meio da tempestade. Eu queria abrir lá em Mateus 8:23-27 e a gente vai ler uma história rápida. E é a história de Jesus e ele estava no barco com os discípulos. E o versículo diz assim: Entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. De repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: Senhor, salva-nos, vamos morrer. Ele perguntou: Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou e repreendeu os ventos e o mar, e fez-se completa bonança. Os homens ficaram perplexos e perguntaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Então, Deus, ele está no meio da tempestade junto com a gente. A gente tem que entender que Deus, ele está tanto no meio da paz quanto no meio do caos. Ele age tanto em meio à paz quanto em meio ao caos. E eu imagino que nesse tempo, de vez em quando, Jesus deve olhar para a gente e falar: Ei, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Sabe, a tempestade estava acontecendo naquele barco e Jesus, ele estava dormindo. Ele não estava com medo da tempestade, mas ele tinha paz. Porque Jesus, ele sabia quem era o seu Pai. Então eu creio que nesse tempo a gente tem que descobrir quem realmente é o nosso Pai. Se a gente descobre quem realmente é o nosso Pai, a gente consegue ter paz em meio a tudo que está acontecendo. A gente consegue ter paz em meio à tempestade, descansar e confiar nele. Então nós temos que ser como Jesus nessa história. O último tópico é: a esperança é uma chama que deve continuar queimando. Sabe, lá em Êxodo 3:2, cita a história quando Moisés encontra a sarça ardente. E eu creio que nós devemos ser como essa sarça, onde o fogo que está na gente, ele não se consome. Então permita que Deus, ele gere no seu coração durante esse tempo um fogo tão grande do Espírito Santo, uma esperança tão grande em Deus, que ela não vai se consumir, que ela não vai se apagar com o que está ao seu redor, mas ela vai cada vez crescer mais. E aquele fogo que está em você começará a se espalhar para os que estão ao seu redor. Sabe, o fogo ele se alastra muito rápido. Se você for ver algo pegando fogo, não sei se você já viu queimada em sítios ou alguma coisa assim. O fogo ele se alastra muito rápido, então nós temos que ser como essa chama, que ela não apaga, mas que ela espalhe o fogo da esperança e o fogo da fé e o fogo da confiança para aqueles que estão ao nosso redor. Amém.